Começando agora mais um Bluecast, podcast da Converses IT Solutions. Eu sou o Pedro, da área de marketing da Converses, e mais uma vez eu tô em casa. Mais uma vez eu tô com outras 3 pessoas da Converses. Hoje eu tô aqui com Antônio Mariano, VP de Alianças, Lilian, gerente de arquitetura e soluções, e Edgar Zatar, CTO de novos negócios. E hoje é um tema, primeiro de uma série, e que eu acho que sim, todo mundo que sentar nessa mesa vai falar com certeza, que é IA. E aí já vamos para a nossa primeira pergunta. Quais são as principais oportunidades da IA para os nossos clientes? Legal. Edgar Zatar. Legal, vamos lá. O que a gente tem visto no mercado, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, muita gente fala, quer, né? Todo mundo quer, mas ainda ninguém sabe. Ninguém não. Algumas pessoas não sabem ainda implantar, ou poucas sabem implantar. O que eu tenho visto no mercado é como que a gente pode usar isso para dentro da cibersegurança e para dentro da infraestrutura de tecnologia. Então, isso são cases reais. Né? Agora, recentemente, o CEO da Anthropic comentou sobre o primeiro ataque que foi 80% a 90% conduzido por IA. Então, você imagina a oportunidade que nós temos para fazer a defesa disso. Se as empresas não estão maduras e preparadas para responder a ataques de IA, né, como é que vai ser isso? Vai ser um jogo desleal, né? Porque a inteligência artificial em cima disso, em cima de explorar vulnerabilidades, é uma coisa de louco. E é justamente isso o cenário que nós podemos atuar, um cenário onde a gente pode melhorar o tempo de resposta dos incidentes. Né? Nós temos hoje no nosso portfólio, no nosso ecossistema de soluções de cibersegurança e de infraestrutura de tecnologia, diversos produtos que vão automatizar pentests, que vão reduzir a exploração de vulnerabilidades, que vão olhar para dentro de automação de tarefas. Né? A Converse em cima disso, em cima desse portfólio, né? e olhando para o mercado, né? Esse caso é assustador. Eu fico pensando em Skynet. Né? Fico pensando, cara, o mundo, que loucura, um ataque orquestrado por IA, né? Sendo que nós temos dentro do cenário o homem no loop, né? Human in the loop. Porque o que eu vejo e o que a gente está construindo, né? Nós temos soluções de infraestrutura, né? Nós temos fabricantes hoje de infraestrutura que fornecem soluções que atuam rapidamente em erros, em incidentes. Então, quando eu olho para o cenário de IA, eu olho que a gente tem muito trabalho pela frente na prevenção, na análise de comportamentos. Né? O que é? Olha o tamanho, a quantidade escalável que um IA pode analisar comportamentos. Né? Quando a gente olha, a gente faz análise de comportamento em diversos cenários, que eram análises mais simples, né? Então, tipo, num banco, por exemplo, análise de comportamento de uma transferência, de um Pix. Opa, esse cliente não tem o costume de fazer esse Pix, esse horário, nesse valor. Né? A gente fazia isso. Agora, imagina a escala que a IA pode dar nesse tipo de análise de comportamento. E na detecção e na prevenção de ataques e de problemas, não precisa ser de segurança, pode ser um ataque, uma performance, um NPM que pode ser alimentado por IA, um CIEM que pode ter a redução de falsos positivos dentro disso. Então, assim, o cenário é gigante. O que nós temos construído, a expertise que nós temos conquistado dentro da Converse para aplicar a IA para a infraestrutura de tecnologia e para a cibersegurança é uma coisa, vou falar, monstruosa. Interessante. Eu acho que é interessante, né? Porque a tecnologia é tão disruptiva e tem tanto potencial, ao mesmo tempo tem um desafio imenso, né? Para as empresas, como o Edgar falou. Porque eu vejo 3 vetores, né, que tipicamente as empresas têm como opções para utilizar Artificial Intelligence. Uma é a questão operação, como automatizar processos de forma muito mais eficiente. O segundo vetor é como é que eu consigo utilizar Artificial Intelligence para ser mais competitivo. Como é que eu gero um modelo novo de negócio, um novo revenue stream, ou como é que eu faço uma reengenharia para ofertar uma melhor experiência ou um produto diferenciado para o cliente. E desde a parte de construção interna até a oferta final. Então aí já é o Artificial Intelligence mudando modelos de negócio. No meio do caminho tem produtividade, que eu diria que é o que os americanos geralmente chamam de low hanging fruit, né? Aquela que é mais simples.
como é que eu aumento a produtividade de algum tipo de operação na minha empresa, sempre visando atender melhor o cliente. Então, são 3 vertentes. Nas 3 vertentes, eu vejo 2 coisas fundamentais. Como é que eu consigo usar, porque as 3 vertentes demandam tecnologia, como é que eu consigo usar Artificial Intelligence para entregar melhor essa tecnologia, que vai ser demandada pelas 3 vertentes. E o segundo aspecto como é que eu consigo utilizar a tecnologia para entregar esse Artificial Intelligence, que vai ser necessário nos 3 tipos de, digamos, use cases genéricos. E aí eu vejo, como o Edgar falou, como nós podemos utilizar Artificial Intelligence para entregar a tecnologia, cibersegurança, infraestrutura, observabilidade, vários recursos que permitem a maior eficiência da tecnologia que vai sustentar essa Artificial Intelligence. E segundo, como é que eu consigo entregar uma tecnologia para Artificial Intelligence? E aí a gente tem vários aspectos, né? Porque tem vários desafios nestes 3 use cases e outros use cases que são fundamentais para os vários negócios. E aí como é que eu tento, com a tecnologia, entregar essa Artificial Intelligence vencendo esses desafios. Acho que essa é outra vertente. É importante entender o negócio e ver que a IA não é só automatizar a tarefa. Muitas empresas ainda têm essa visão, né? Eu vou colocar uma IA aqui, que eu vou só aumentar a produtividade, eu vou automatizar. E a IA é muito mais do que isso. Quando a gente está falando de análise de comportamento, eu acho que esse é o que está mais crescendo no mercado, né? Quando a gente está falando de web, a gente está falando de automatizar as respostas, né? Então, eu tive uma enxurrada de ataques e eu já consegui automatizar essas respostas. Então, eu consigo chegar no outro dia e ver que já tudo foi barrado, eu não tive que ter ação, então eu já tenho economia de profissionais também. E eu tive toda essa inteligência artificial por trás, construindo essa barreira de segurança. Eu acho que um dos pilares mais importantes, apesar do pessoal focar mais na parte de produtividade, que eu vejo o mercado apontando mais, eu acho que um dos mais importantes é a parte de observabilidade. Como cresceu essa parte de observabilidade voltada ao mercado de segurança. Perfeito, perfeito. Você quer comentar? Essa questão da observabilidade é um ponto interessante, porque é o que a gente... Isso é um merchan, tá? esse é um ponto importante para nós, porque o mercado ainda tem uma visão muito de APM, de application ali, na visão de dashboards ali. Mas nós estamos trazendo para o mercado uma visão completa de observabilidade, onde eu olho para dentro do NDR, na detecção ali da segurança, onde eu olho para o NPM de rede, onde eu olho para o APM, mas também olho para o NPB, que está quebrando o pacote ali, essa sopa de siglas que eu estou falando, assim, no final das contas, a gente consegue acompanhar e aplicar a inteligência artificial para poder correlacionar todas essas plataformas e dar uma visão única para o cliente mais inteligente de observabilidade. Né? Não é um modelo tradicional sem a IA, mas a IA nos ajuda a aplicar isso de uma maneira mais inteligente, essa analogia inteligência com inteligente. Então, eu estou aproveitando até a sua fala, Edgar, e aproveitando também a sua expertise lá na ponta final do processo, você que já foi cliente, quais são esses desafios da AI para os clientes? Te falo que o primeiro desafio hoje, eu vou até dar um passo atrás. O primeiro desafio hoje é que no cenário antigo, como CIO, a gente passou por várias épocas de Shadow IT. E hoje nós estamos vivendo o Shadow AI. Né? Então, no Shadow AI quer dizer o quê? Governança. O primeiro aspecto precisamos fazer um assessment da empresa, precisamos entender a governança da inteligência artificial. Em cima dessa governança, definir aonde eu vou realmente aplicar. Não é simplesmente aplicar IA porque está no hype, porque está na moda, isso. Não é essa a visão. A visão da IA é assim, ok, o Mariano citou dos pontos, de 3 pontos. Dentro desses pontos, aonde eu posso, né, fazer com que a IA realmente me ajude, não seja um facilitador, mas não delegue 100% disso para a IA. Né? Existe, foi agora recente a história da rede social, do Multibook. Do Multibook foi tipo, cara, a IA tá dominando, Skynet, tá todo mundo falando, a IA criou uma rede social, eles estão conversando entre si, eles abriram um site para contratar um humano para fazer... Cara, peraí, que loucura é essa, cara? Que loucura que nós estamos falando de IA, que papo mais doido, né?
Mas, e aí o MIT foi para cima disso, né? Foi fazer um estudo referente a isso e detectou que, e lançou um artigo falando o teatro das IAs, porque existia um homem no loop, homens no loop ali, fazendo essas programações para que a IA tivesse essa inteligência e tudo. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Qual que é o insight dessa questão? Tomar cuidado, porque a IA sem governança, a IA sem estratégia, a IA só por fazer, denota uma questão de desespero das empresas para ficar no hype, para ficar na alta. E não é essa a história, a gente já viu isso acontecer no passado. Isso aconteceu quando todo mundo queria ir para a cloud. E aí todo mundo falava cloud, 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 cloud. Agora existe uma tendência do mercado que está repatriando, uma tendência do que está modernizando para ir corretamente para a nuvem. E a IA está nesse momento. Todo mundo quer IA. E a gente precisa chegar no momento e falar, cara, governança em cima de IA, o que realmente podemos fazer, onde hoje a gente tem case de sucesso em cima de redes Wi-Fi, em cima de entender anomalias no tráfego de rede, em cima de anomalias de redes, em cima de observabilidade, em cima de diminuição de tempo de resposta em incidente. Isso tudo existem cases que a gente pode justificar a inteligência artificial, né? Então, eu vejo muito esse teatro das IAs acontecendo. E tem muita gente perdendo dinheiro com IA também, né? Quando começam a automatizar as tarefas e não existe uma verificação como aquilo é feito, a gente encontra artigos na internet que citam empresas que perderam milhões com esse retrabalho que a IA gerou. Então, é justamente colocar uma IA sem governança. Então, eu preciso entender os processos, avaliar o que se quer com essa IA, aonde quer chegar, o que eu vou trazer de valor para o meu negócio, olhando, né, para o negócio sempre, para o business, né, como eu vou aplicar isso e como eu vou acompanhar. É importante também alimentar a IA com as informações, para que a gente trabalhe com as informações corretas. Hoje a gente vê, principalmente no mercado, na parte de saúde, como eles estão desenvolvendo uma IA própria para análise dos dados. Então, eles estão investindo muito em colocar dados, em trabalhar esses dados para que eles obtenham as informações corretas da IA. Então, esse mercado precisa ser olhado. Acho que tem muita expansão. Acho que a gente vai chegar aí para uma Skynet, sim, viu? Com certeza. Mas é importante olhar com sabedoria e, acima de tudo, com essa governança mesmo, para a gente implantar nos processos corretos. Eu estava lendo uma matéria outro dia também, né, que fala, você automatiza a bagunça. A gente não quer automatizar a bagunça, a gente quer, né, a gente quer gerar resultado. Então, é importante ter esse olhar para todos os mercados. Acho importante, Pedro, só um gancho aqui. A gente está passando na questão de resoluções agora do Bacen, CMN, resoluções financeiras, e em cima disso a IA pode ajudar muito. Então, nós estamos estruturando uma oferta dentro da Converse e estamos oferecendo isso para os nossos clientes, onde a gente consegue entender, né, dentro do cenário do pentest, da automação de incidentes, dentro de um cenário de vulnerabilidades, scan de vulnerabilidades, de CIEM, de toda esse ecossistema de cibersegurança, onde a gente pode ajudar esses clientes, né, para poder essa resolução que agora entra mais efetiva, né, em 1º de março. Então, esse é um ponto que nós estamos trabalhando com todos os times dentro da Converse para poder apoiar os nossos clientes em cima disso. E o que a gente tem visto, né, que na adoção de AI existem alguns fatores críticos de sucesso, né? O primeiro é que tem que estar intrinsecamente ligado à estratégia, os stakeholders, o CEO e o seu board, eles têm que ser os principais stakeholders, tem que começar aí. E eles têm que ser ajudados para entender qual é o potencial que existe em AI. Mas o potencial é gigante, então eles têm que também ser ajudados, e isso a gente consegue fazer, a identificar os casos de uso. Quais são os casos de uso onde o uso de AI vai efetivamente mover o negócio? Com mais rentabilidade e com mais resultado para o cliente. Agora, existem os riscos envolvidos e existe, uma vez que defina-se o use case, como é que eu vou implementar isso? E aí tem vários aspectos. Tem um aspecto, por exemplo, de dados. AI é baseado em dados. Então, como é que eu garanto todo o ciclo de data operations? Como é que eu garanto data loss prevention? Como é que eu garanto o armazenamento com as características necessárias para suportar uma operação de AI? E é muito importante que essa arquitetura de dados ela esteja protegida e ela seja eficiente. Aí vem um outro aspecto que AI, de certa forma, gera uma capacidade, uma demanda de processamento
muito grande. E muitas vezes os modelos são diversos. Você pode usar modelos que estejam em diversas nuvens, e aí entra um ambiente multi-cloud. O custo de fazer o acesso a esse tráfego e as GPUs é grande. Então, onde é que a gente pode ajudar nesse sentido? Podemos ajudar com soluções que otimizem esse fluxo de dados, para que a empresa não pague mais pelo uso de IA do que ela estaria necessariamente fazendo com um ambiente mais controlado. E aí vem um outro aspecto, né? Quando a gente fala do ciclo de AI, começa em training, depois o fine-tuning, depois vem a inferência. As empresas efetivamente vão usar a inferência, a enterprise falando de uma forma geral. Mas esse processo tem vários aspectos de compliance. Como é que eu vou mitigar os riscos? Quais são as soluções de cibersegurança que eu tenho que estar e ter implementado para garantir essa segurança da informação? Por quê? Utilizar isso, por exemplo, na nuvem pública, sua propriedade intelectual, seus dados internos, não funciona. Você vai efetivamente gerar um enorme risco para o negócio. Então, nós podemos ajudar na questão de privacidade dos dados, compliance com todos os frameworks, aí entra a governança, que é muito importante, as melhores práticas na implementação do projeto de IA. E nós podemos ajudar com tecnologia para garantir os guardrails. Isso. Por quê? Porque os vários usuários que vão começar a utilizar Artificial Intelligence, eles podem, sejam eles pessoas ou agentes que eu implemente na empresa, eles podem muito facilmente extrapolar a questão da segurança e da governança durante o uso da tecnologia. Então, nós temos como garantir esse guardrail e impedir que, inclusive os usuários ou os agentes, extrapolem os limites da governança, que exponham propriedade intelectual, que, de alguma forma, viole a privacidade dos dados, ou que até segredos específicos de estratégia, de produtos, tecnologia que a empresa tenha, eles estejam vulneráveis. Então, esse é um outro aspecto. E, finalmente, tem a questão de adoção, né? A questão da adoção, normalmente, a gente tem visto que o sucesso é quando ela é de baixo para cima e de cima para baixo. De cima para baixo, com a governança bem estabelecida, com os guardrails, com cibersegurança, com a infraestrutura, toda bem arquitetada para garantir que a implementação vai ser segura. Eu falo de baixo para cima porque a evolução vem também, e a inovação, quanto mais próximos estão os usuários das atividades do dia a dia. As operações, como é que eles estão fornecendo produtos e serviços para os seus clientes. Então, eles podem, se educados e se souber o potencial da tecnologia, isso a gente pode ajudar, identificar use cases que vão automatizar processos que fazem sentido, que vão trazer inovações para novos modelos de negócio, ou que vai simplesmente tornar muito mais eficiente uma operação e que no final vai resultar em um atendimento melhor para o cliente dos nossos clientes. Então, acho que aí tem vários fatores nos quais a gente pode ajudar. A boa notícia é que a tecnologia existe, a notícia não tão boa é que existem tantas opções, e aí entra nosso DNA de olhar esse landscape, facilitar isso e ajudar o cliente. Novamente, co-inovação, trabalhar em conjunto e trazer as melhores práticas. É isso. O nosso desafio é uma frase, é deixar a IA ser sua aliada e não uma ameaça para você. Baita merchan, é um slogan, né? Porque ela é essa vertente. Ela perfeito, pode ser a sua aliada, perfeito. ela pode se tornar uma ameaça que o... Exato. Tem que saber usar, né? Saber usar. Mas tem que usar. Tem que... Perfeito. E essa preocupação de, poxa, mas nesse novo ambiente, a segurança, como fica? Como é que eu vou garantir que minha infraestrutura de comunicação, os dados, como é que eu vou garantir a privacidade, compliance, como é que eu vou ter meu data operations pronto, como é que eu vou efetivamente garantir os guardrails? Existem melhores práticas de tecnologia para tudo isso. E é aí que a gente pode ajudar. Perfeito. E aproveitando, falando em contribuição, estamos falando da contribuição da IA no nosso trabalho, mas vamos trazer um pouquinho aqui para o nosso lado. Como que nós, Converse, estamos contribuindo para as empresas aderir e ter adoção da IA na empresa? Pedro, assim, o que a gente, em cima de tudo que a gente comentou aqui, né, essas são as frentes que nós estamos tocando, mas o que eu considero mais importante nós somos o parceiro, o provedor de soluções que conhece e que escolheu alianças corretas para ter e definir o melhor ecossistema que a gente pode oferecer para os clientes. Então, quando a gente fala de
pentest automatizado, a gente tem um parceiro específico disso. Então, a gente é parceiro da Reed hoje. Então, tem um ReedBot lá. A gente fala de automação e de resposta rápida para Wi-Fi, para redes. A gente tem hoje um parceiro medalhon entre HPE e Juniper. Né? Então, a HPE Networking, que agora é a junção Aruba, HPE e Juniper, né? Então, nós temos essas soluções no nosso portfólio. Eu posso falar aqui N, né? Comecei a falar, depois os fabricantes vão bater aqui. Então, tem Checkpoint, tem Fortinet. Nós temos uma gama que você pode encontrar no nosso site, né, Lívia? Não pode esquecer de nenhum. Não pode esquecer de nenhum, agora vai dar ruim. Então, assim, uma gama enorme, Synchronics, uma gama enorme de parceiros, né? E quando falei de NPM, NetScout, entre outros, vários outros aqui. Então, pessoal, me perdoa se eu não falei o fabricante, mas aí na visão geral, em cima de todas as soluções que nós aprendemos, dedicamos pessoas, certificamos o time, entendemos essas soluções, dentro desse portfólio todo é onde a gente pode ajudar. É onde a gente tem um portfólio para entregar para os nossos clientes. Porque enquanto eles estão conhecendo isso, a gente já conheceu, já treinou, já certificou, já fez case interno para poder validar a solução. E é isso que a gente quer. Então, dentro do cenário, por exemplo, bancário que eu comentei das resoluções, nós estamos preparados com um portfólio de soluções, com um ecossistema completo para poder fazer um assessment, para poder olhar para o seu ambiente e falar, cara, podemos te apoiar aqui nessas soluções. Né? Então, é nessa visão. Acho que tudo que se eu fosse falar um resumo aqui, para falar o que eu posso ajudar hoje no cliente. Cara, nos chamem para poder fazer o assessment do seu ambiente, para poder te direcionar em cima da nossa expertise, aonde a gente pode te posicionar soluções de mercado que vão ser boas para a sua empresa. Perfeito. Acho que é importante, até a gente consegue descobrir dores que para o cliente ainda não estão tão óbvias, né? No momento a gente com a nossa experiência, com os nossos cases, com aquilo que a gente já vem trabalhando, então o cliente chega, vamos dizer, com uma ponta do iceberg, a gente fala, não, mas seu problema é muito maior, você ainda não está com uma visão completa, mas a gente já consegue identificar para você. Então, eu acho que esse é o nosso diferencial, a gente conseguir mostrar para o cliente o que ele pode ganhar com todas as ferramentas que a gente tem. Eu acho que um dos pontos mais fortes que a gente tem é o nosso SOC, com todas as ferramentas voltadas aí para observabilidade, envolvendo todos os nossos fornecedores. Eu não vou me arriscar a citar nomes aqui, como Edgar, para não dar problema, mas com cada ferramenta, né, trabalhando de forma conjunta, orquestrada, né, e transparente para o cliente. Então, o cliente, no final, ele vê o resultado. Então, ele não vê a tecnologia, a gente consegue mostrar esse valor. E a IA, cada vez mais, sendo aí o motor dessa evolução constante que a gente vem tendo com os nossos fornecedores. Hoje tem IA para tudo. Né? Então, o diferencial, o segredo da coisa é realmente conseguir fazer tudo funcionar com IA por trás, gerando resultado em um tempo mais rápido, com o menor custo, de uma forma mais eficiente, mostrando valor no final para o cliente. E isso a gente consegue fazer, e a gente consegue mostrar com os nossos cases. E claro, né, a Artificial Intelligence ficou super em evidência, né, com chatbots, etc., nos últimos anos, mas nós temos utilizado Artificial Intelligence na tecnologia há muito tempo. Soluções de telemetria, de observabilidade, de automação, do ambiente de gestão, do dashboard dessa infraestrutura. Então, isso já é coisa muito comum. Os passos adicionais que nós estamos dando agora é como ofertar tecnologia específica para Artificial Intelligence. E aí nós temos a questão de como estabelecer guardrails para garantir a governança, garantir o compliance. Nós temos aspectos específicos de novos desafios de cibersegurança que têm que ser tratados adequadamente para que a Artificial Intelligence e a implementação e a adoção disso não gere um problema adicional, mas que sim gere uma solução. E um outro aspecto fundamental é que muitas vezes, e eu diria que se as empresas conseguirem se concentrar em encontrar use case e se concentrar em garantir a adoção interna, nós podemos fazer o meio de campo do ponto de vista de que a plataforma, o ecossistema, a tecnologia necessária para habilitar isso vai estar alinhada à governança, alinhada ao compliance, alinhada a baixo custo e eficiência. Essa é a equação que a gente resolve para o cliente. Perfeito, perfeito. Essa foi a nossa última pergunta. Então, só agradecendo a presença de todos, a contribuição de vocês, a nossa audiência.
E esse foi mais um Bluecast, o podcast da Conversys IT Solutions. É isso aí, cara.